E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora praticar? Hoje a gente vai revisitar o Reduce, a função Reduce, né? E a gente vai usar ele de uma forma um pouco mais complexa, né? Então a gente vai contar ali ocorrências de múltiplos itens e agrupar os dados por propriedade. Isso aí é muito útil na análise de dados, né? Então a gente vai usar o Reduce de uma forma um pouquinho mais complexa aqui para a gente ver outras aplicações dele aqui, né, no JavaScript. Então, bora lá para nossa primeira prática. Então, vamos lá, pessoal. Para nossa primeira prática, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma constante aqui de frases, né? Então, tá ali, olá, mundo, olá, JavaScript, mundo, JavaScript, olá. E a gente quer contar quantas vezes cada palavra aparece nesse array. Então, para isso, a gente vai usar o nosso reduce, só que de uma forma um pouquinho mais complexa, como eu falei. Tá, vamos lá. E se você ainda não viu o vídeo do primeiro reduce, eu vou ver se eu deixo no card aqui o linkzinho para o vídeo do primeiro vídeo que eu gravei do reduce, beleza? Então vamos lá. A gente vai ter uma constante aqui chamada quanta palavras, quanta palavras é bom, e a gente vai pegar e vai usar aqui o quê? O reduce. Então a gente vai ter aqui o frases, que é o nosso array ali de cima, né? Ponto reduce, ok? E vamos abrir aqui o reduce normal. Então a gente vai ter aqui o nosso acumulador, certo? E o que? A gente vai ter a palavra, beleza? Que é o que a gente quer contar. E isso vai receber a seguinte função. A gente vai pegar o nosso acumulador e vai dizer que ele vai receber ali a palavra, beleza? A gente quer o acumulador de palavras. Então, ele vai receber aqui acumulador de palavra, palavra, ou zero, que vai ser mais um. Não é igual não, é mais um, beleza? Então, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui ele vai pegar o nosso acumulador e vai verificar as palavras. Aqui, ele vai verificar. Enquanto não tiver contado uma palavra ainda, isso aqui vai ser um undefined. Para não contar o undefined, a gente coloca zero aqui. Então é o zero. Então ele vai começar olá, olá ainda não foi contado. Então olá vai ser undefined. Para ele não contar undefined, vai ser olá zero. Então 0 mais 1, temos olá uma vez, beleza? Depois mundo, ele vai fazer a mesma coisa. Mundo ainda não foi contado, então mundo é undefined. Ou zero. Então, quando ele for contar o mundo, ele vai contar mundo mais um, beleza? E assim por diante. Depois que já foi contado, ele já vai verificar. Olá, já tem um olá. Então já não é undefined nem zero mais. Então é um. Então, quando ele for contar esse olá aqui, já vai ser um, que já tem um olá, mais um. Então vai ser dois olá, beleza? E aqui embaixo a gente coloca o return, né? Que é o que a gente quer. Então a gente quer o return do nosso acumulador, certo? E a gente quer que ele retorne isso para a gente num objeto vazio, que é aqui. Lembra que a gente tem que definir ali um retorno para o reduce? Então a gente coloca ali para ele retornar para a gente um objeto vazio. E aqui a gente vem e coloca console.log. Conta palavras. Beleza? Deixa eu puxar o console aqui um pouquinho para cima, né? O console está lá embaixo. A gente dá um F8 aqui agora. E pronto, ele trouxe pra gente, tá vendo? Ó? Olá. Ele contou aqui, ó. Olá, 1, 2, 3. Então ele trouxe aqui pra gente que o olá tá aparecendo 3 vezes. O mundo, ele contou aqui, mundo aparece 2 vezes. E JavaScript, ele também contou aqui que aparece 2 vezes. Beleza? Bem tranquilo, né? Até por enquanto não foi muito complicado, não. Então, bora lá para nossa segunda prática, para a gente começar a complicar isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Para nossa segunda prática, a gente tem aqui um array, né, de produtos que
tem aqui, né? Dentro dele tem nome, categoria e a descrição, né? Então aqui a categoria tem laticínios, o nome aqui é leite, então é leite, categoria laticínio, nome queijo, categoria laticínio. Então a gente tem essa constante de produtos aí com esse array e esses objetos, né? Cada um aqui é um objeto, como vocês podem ver. E a gente tem que separar aí por categoria. Então eu quero ter uma categoria laticínios, que dentro de laticínios eu vou ter o quê? Leite e queijo, nesse caso aqui. E uma categoria de padaria, que nesse caso aqui vai ter que receber pão e bolo. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o reduce também. Como que a gente pode fazer? A gente vai criar aqui uma constante que vai ser a produtos por categoria. Bastante criativo, né? Produtos por categoria. Bem explicativo também. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui o nosso produtos. Essa constante produtos por categoria vai receber produtos.reduce, certo? E a gente vai começar aqui o nosso reduce normal. Então vamos ter aqui um acumulador, beleza? E um produto ou item. Vamos ter um item, né? Item, produto, tanto faz. E vai receber aqui a função que é outra categoria. Então a gente vai criar aqui agora uma constante para a gente armazenar essas categorias. Então a gente pode criar aqui uma constante categoria, certo? Porque categoria, o que a gente tem aqui é uma propriedade e a gente não tem uma constante categoria, então não tem problema. Então a gente vai criar aqui uma constante categoria para receber o quê? A categoria do item. Então vai ser item.categoria, beleza? Então deu para entender que tipo a gente está pegando uma constante que chama categoria e colocando nela a categoria dos itens ali em cima. São coisas diferentes essa categoria. Beleza? Aqui se não quiser colocar outro nome aqui, tipo setor, ou sei lá, qualquer outra coisa, pode pôr. Aqui, só que assim eu acho que fica bem explicativo, né? Que o item, que a categoria do item tá indo aqui para constante categoria, certo? Então a gente fecha aqui por enquanto. E o que a gente vai falar? Se essa categoria ainda não existir no nosso acumulador, então a gente vai criar um array para ela, certo? Então aqui vai ser, se o acumulador ainda não tiver essa categoria, beleza? Se o acumulador ainda não tiver essa categoria, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa categoria para ele. Então vai ser ali acumulador, acumulador categoria, certo? Vai receber aqui um array vazio. Opa, um array só, né? Não precisa de 2 arrays, não. Então, beleza, galera? Isso aqui é isso. Basicamente, a gente está falando que se a categoria ainda não existir no nosso acumulador, a gente vai criar um array vazio para essa categoria. Beleza? Então, bora lá para o próximo passo aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar o item dentro da categoria que a gente criou, certo? Então, a gente vai pegar ali o acumulador, categoria, certo? E vamos usar o push aqui. O push vai fazer o quê? Ele vai pegar o item e vai jogar dentro de um array. Que item é esse que eu quero que ele jogue? Eu quero que ele jogue o item, beleza, que é o nosso item ali em cima, ponto, nome, que é o nome do nosso item, certo? A gente estava usando a categoria laticínio, e aqui eu quero que ele pegue o nome do item e jogue nessa categoria, laticínio. Então ele vai pegar aqui a categoria laticínio, se ela não existir no nosso acumulador, ele vai criar. Então ele vai criar laticínio com array vazio, e depois ele vai pegar aqui o nosso laticínio com array vazio e vai pegar o nome do item que tenha essa categoria e vai jogar dentro desse array, que está vazio.
Tranquilo? E aqui a gente vai dar um return acumulador. Certo? E aqui, mesma coisa, a gente quer o quê? Que ele retorne ali dentro de um objeto vazio. Beleza? Vamos fechar aqui. Então a gente tem o nosso objeto vazio ali, agora é só dar o console.log e chamar ali o nosso... como é que eu chamei? Produto... Ah, tá aqui, ó. Produto por categoria. E dar o F8 para a gente ver se funcionou. Ó, tá aí, galera. Então a gente tem aqui o quê? O laticínios, que é a categoria que a gente criou com o nosso reduce, e ele recebeu aqui, ó, um array, beleza? Tem um array aqui com leite e queijo, tá certo? Tá. Leite e queijo são da categoria laticínios. Então laticínios aqui recebeu queijo e leite. E também padaria, padaria aqui recebeu pão e bolo. Tá correto isso? Pão e bolo são da categoria padaria, beleza? Então, sem muito mistério também, né, galera? Um pouquinho mais elaborado, mas assim, se você for ver, não é muita coisa diferente, não. Então a gente pegou o nosso acumulador ali e se ele não tiver essa categoria, a gente criou um array vazio para essa categoria. Então ele vai pegar laticínio aqui e vai criar um array vazio para laticínio. E aqui embaixo ele nada mais está fazendo do que pegando esse array que a gente criou, laticínio, e está colocando dentro dele o nome do item correspondente. Então ele pegou laticínio e colocou leite dentro de laticínio. E pegou queijo aqui e colocou queijo dentro de laticínio. E aqui ele só trouxe para a gente mesmo. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa segunda prática com Reduce, um pouquinho mais elaborado. E vamos lá para a nossa terceira e última prática. Então vamos lá, galera. Para a nossa terceira prática aqui, a gente quer saber a média da nota desses alunos, desse array aqui, notas alunos. Então a gente tem aqui os alunos e tem aqui as notas deles. Pode ver que aqui a gente tem 2 alunos, né? Tem o Carlos e a Ana. E cada um deles tem uma quantidade diferente de notas, de valores diferentes também, e a gente quer saber a média dos dois. Então, para isso, a gente vai usar o Reduce aqui também, beleza? Então, vamos lá. De cara aqui, a gente já vai criar a nossa constante que vai ser para a gente somar e contar essas notas, que a gente precisa tirar essa média, né? Então, a gente vai somar e contar, beleza? Essas notas. E de onde que a gente vai tirar isso aí? Das notas dos alunos, certo? Que é o nosso array. E ponto. Opa, ponto, né? Ponto reduce, que é a nossa função. Até aí nenhum mistério. Então a gente vai criar aqui o nosso acumulador. E a gente vai pegar e a gente vai acumular o quê? A gente quer acumular o aluno, certo? E a nota. Nota, isso, né? Nopta não. Então a gente quer acumular aqui o aluno e a nota, beleza? Que é o aluno e a nota, certo? Então agora ele vai fazer o quê? Vai receber a função que vai ser se... É bem parecido com o caso anterior. Se não tiver, né, esse acumulador, a gente vai criar, certo? Então aqui, se não tiver o acumulador ali, aluno, cadê minha... aqui, aluno, a gente vai criar ele. Então vai ser aqui o acumulador aluno. E ele vai receber... Opa! Ele vai receber aqui a soma. Nossa, eu tô gripado, tá difícil, galera. Mas vamos lá. Ele vai receber aqui uma soma que vai ser igual a 0, né? Vai começar em 0. E a contagem também, que vai ser a conta ali, também vai começar em 0, beleza? Porque lembra que a gente falou que a gente tem que somar e contar para a gente poder tirar a média? O que a gente vai somar e contar? A gente vai somar a nota do aluno, certo? A gente vai somar aqui a nota
e contar quantas vezes esse aluno fez uma nota, né? Tipo, então, o Carlos tem uma nota aqui, é 1, aí o Carlos tem outra nota aqui, então é 2, e o Carlos tem outra nota aqui, então é 3, beleza? Então é isso que isso aqui vai fazer, ele vai contar quantas notas esse aluno tem, tá bom? Então vamos lá. Então o nosso acumulador, aqui eu até adiantei um pouquinho, né? O nosso acumulador vai fazer isso, ele vai contar, ele vai fazer a soma pra gente e vai contar quantas notas esse aluno tem. Então o acumulador aluno ali, ponto, soma, vai ser, vai ser mais, vai ser, cara, não é possível. Ah, tá, eu que tava apertando o botão errado. Ser mais igual a nota, beleza? Então aqui ele vai fazer a soma da nota pra gente. Então ele vai somar as notas desse aluno, certo? E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai contar, beleza? Então aqui a gente vai contar. Aí, agora foi de primeira. E a gente vai contar começando de 1, beleza? Então, se o Carlos apareceu uma vez, 1, beleza? Carlos apareceu 2 vezes, 2. E o Carlos apareceu mais uma vez, 3. Então a gente vai contar de 1 em 1, tá bom? E agora aqui a gente vai chamar o return para ele fazer isso aí pra gente. Opa, é o acumulador. Ele vai fazer isso aqui pra gente. Então ele vai somar a nota, então vai começar aqui com nota. Então o Carlos começa com uma nota 70, ele vem, soma uma nota 70, beleza, e volta. Depois ele pega a próxima nota do Carlos, vai pegar 70 mais 80, vai dar pra gente ali 150, certo? Se eu não tô doidão. E mais 1. Então vai ser 2, certo? Então ele somou a nota e contou 2 notas. E depois mais 60 ali, ele vai somar o nosso valor ali que eu já esqueci, e com 60, e vai contar mais uma vez. Então vai ser 3. Então vai ser a nota dele toda somada aqui, mais e 3 vezes, beleza? Isso aqui a gente vai usar para tirar a nossa média, que a gente vai precisar. Que a gente lembra que a gente precisa da média da nota desse aluno, e aqui ele vai começar num objeto vazio. Beleza? E agora a gente vai criar aqui também uma constante que vai ser a média, certo? E a gente precisa da média desses alunos. E aqui a gente vai usar o object.fromEntries para a gente chamar para a gente criar esse objeto com os valores ali de cima. Então a gente vai pegar aqui o object de novo, .entries, e vamos fazer aqui o quê? A soma. Vamos trazer aqui a soma, né? E usar o map para ele trazer isso para a gente. Beleza? E aí, não muito problema, né? Então a gente vai usar o map aqui para trazer ali o aluno e o par ali de cima. Então a gente vai trazer ali a soma e a conta. Beleza? Que na real é contar, né? Não é conta. E isso aqui vai receber a função... Nossa senhora, tá difícil, cara. Tô gripado, peguei uma gripe e tá difícil. Aqui ele vai fazer pra gente. Ele vai trazer o nosso retorno, né? Então ele vai trazer pra gente aqui o quê? O aluno, certo? Que é o que a gente quer, o nome do aluno, e a nota dele. E a nota, a gente não quer a nota, na verdade, a gente quer a média. Então aqui a gente vai fazer a média, a gente vai pegar a soma e dividir pela conta. Beleza? Então isso aqui que ele fez aqui em cima vai vir para cá e a gente vai usar isso aqui para tirar a média. Então a gente vai pegar a nota dele aqui somada e vai pegar quantas vezes essa nota apareceu. Quantas vezes esse aluno tirou uma nota, né? Quantas provas ele fez, quantas vezes ele apareceu.
Então a gente vai pegar as 3 notas dele ali e dividir por 3. Então a gente vai pegar a soma das notas dele e dividir por 3 para tirar a média. E está trazendo aqui também o aluno. Então aqui ele só está trazendo o nome e a média, que é o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Espera aí, deixa eu fechar aqui, para não complicar muito. E agora aqui é só a gente dar o console.log das médias, né? Ponto e vírgula, F8, e deu not a number. Ah, galera, aqui, ó, depois de passar um tempo olhando pro código aqui, é muito bom, né, cara? Essas coisas é uma maravilha. Uma bobeirinha, você dá errado aqui e você não entende, né, o que tá acontecendo. O que ele deu aqui, né? Ele deu Carlos not a number e Ana not a number. Depois de um tempinho olhando pro código aqui, pensando o que eu fiz de errado no código, eu achei. É porque aqui eu coloquei conta 0, correto? Eu coloquei soma 0 e conta 0. Beleza? Só que aqui eu coloquei contar. Aí já virou outra coisa. Então ele não entendeu, ele já tá contando aqui, tipo, ele tá pegando contar e fazendo contar 1, contar 2, contar 3. Então ficou contar 1, 1, 1. Tipo, por exemplo, aqui no caso do Carlos, ficou contar 111. Não ficou um número, né? Ele não pegou esse 0 aqui. Então aqui é só tirar o R. E aqui também, como eu olhei aqui contar, eu também coloquei contar aqui. Então aqui é conta e aqui também é conta, beleza? Então a gente agora pode dar um F8 que agora vai funcionar. Porque agora ele realmente está pegando o 0 aqui. Ele não estava pegando o 0, ele estava usando a palavra. Por isso que não estava dando certo. Então agora tá certo, beleza? Ele pegou aqui o Carlos, deu ali a média de 70. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que tá comendo o código. Aí. O Carlos tirou uma média de 70 e a Ana tirou 82,5 de média, beleza? Então o que é isso tudo aqui? Foi pra gente tirar a média de vários objetos. Bem legal, né? Bem útil aí. E aqui, ó, você pode ver, Carlos tirou 70. 70, vamos pegar nossa calculadora aqui. Ali, ó, 70 mais 80 do Carlos, né, mais 60 do Carlos, 210, dividido por 3, 70, que foi a quantidade de vezes que ele apareceu, beleza? E a Ana também a mesma coisa, a Ana só apareceu 2 vezes, então ela foi 90 mais 75 ali, 165, dividido por 2, 82,5, certinho, beleza? Então, isso tudo aqui foi para a gente tirar a média. Resumindo, não tem muito mistério, né, galera? Ficou um código maior assim, mas não é muito complicado. É só parar para dar uma olhadinha e não errar o que você está escrevendo, que aí já ajuda. Basicamente foi isso. A gente pegou o nosso acumulador aqui, fez a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? Que foi criar ali um objeto, né? No outro a gente criou um array, nesse aqui a gente criou um objeto. Então, o aluno aqui está recebendo a soma 0 e a conta 0. E aqui a gente está falando que é para ele, toda vez que aparecer aluno no nosso acumulador ali, ele fazer a soma da nota. Então, ele está somando 70 com 80 e o resultado com 60. E toda vez que aparecer aluno, ele conta mais um. Então, apareceu ali o Carlos, ele contou 1, apareceu o Carlos de novo, ele contou 2, e apareceu o Carlos de novo, ele contou 3. Beleza? E aqui a gente criou o objeto chamando ali os nossos pares ali de cima, que é a soma e a conta, que é esses carinhas aqui. Beleza? Com o resultado disso aqui. Então, o nosso aluno aqui está recebendo o aluno, né? Que é o nome do aluno, e a soma dividido pela conta. Então ele pegou aqui o valor da nota total e dividiu pela quantidade de vezes que apareceu. Então aqui a gente tirou a nossa média. E o console.log aqui deu pra gente. Carlos 70 e Ana 82,5. Beleza, galera?
Essa aqui foi o nosso Reduce, um pouco mais elaborado, um pouquinho mais complicado, né? Mas bem útil também, bem legal. É legal, assim, e aqui deu para ver, né, que a gente já mesclou com algumas outras coisas. O map a gente já tinha usado, né, anteriormente. Esse object entries aqui a gente ainda não tinha usado, né? Usei agora. E é bem legal também, né, para ele chamar esses pares ali de cima ali, para a gente conseguir criar esse objeto. É bem útil também. E assim a gente vai aprendendo, né? Praticando e aprendendo. E, bom, galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve ter ficado um pouquinho grande, mas é porque o conteúdo também é um pouquinho mais complicado. E, como eu sempre eu gosto de deixar aqui no fim, galera, eu não sou professor, eu sou aluno também. Tô aprendendo, tô batendo cabeça aqui. E, e é o que eu sempre falo, eu acho que quando você está conseguindo explicar ali com as suas palavras o que você está aprendendo, é um sinal de que você está entendendo melhor aquilo ali. Então, é bom sempre praticar, galera, porque só olhar alguém fazer, você acaba só repetindo o que a pessoa tá falando ali e acaba que você sabe que a pessoa sabe fazer, mas você mesmo não sabe. Beleza? Então é isso, galera. Vamos praticar, que ajuda bastante. Um abraço para vocês. Ah, qualquer coisa, galera, pode deixar aí nos comentários críticas, dicas, alguma correção de alguma asneira que eu falei aqui, fica à vontade. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima e eu fui.